Bem, o que vão ser essas relações métricas? Vão ser, na verdade, funções sobre ângulos, tá? Que são chamados seno, cosseno. Não sei se cosseno tem dois S, não é só? Dois S. Cosseno e tangente. Tá? O que vão ser o seno e cosseno tangente? Bem, se o ângulo, como eu já falei para vocês, o seno e cosseno tangente são funções sobre ângulos. Então, se o ângulo tiver entre 0 e 90, a gente consegue definir o seno e cosseno e a tangente de um ângulo olhando para um triângulo retângulo em que um dos lados, em que um dos ângulos é alfa. Certo? Como a gente faz isso? Bem, a gente define a seguinte. Você tem um triângulo retângulo, então você tem aqui a hipotenusa. Você tem o cateto adjacente. E tem um cateto oposto. Tá? Então, num triângulo retângulo, a gente vai definir seno de alfa como sendo a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Certo? Bem, então estou definindo o seno de alfa como sendo cateto oposto sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo. Tá? Alguma dúvida sobre essa definição? Aparentemente. Está bem definido isso para vocês? Vocês se contentam com isso? Hein? Vocês aí atrás, vocês se contentam com essa definição? Seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Por que não? Por que você não se contenta com isso? Não, não quero provar, isso é definição. Só que definir coisas não é tão simples quanto a gente pensa que é, certo? Definições têm que ser bem definidas, tá? Como assim? Eu estou pegando um triângulo retângulo, certo? Com ângulo alfa. Só existe esse triângulo retângulo que eu desenhei ou podem existir outros? Podem existir outros. Então, quem garante que essa razão aqui, cateto oposto sobre hipotenusa, vai ser a mesma? Ser bem definido é isso. A gente está definindo que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa de um triângulo. Um triângulo, obviamente, que um dos ângulos é alfa. Mas a pergunta é, isso continua verdadeiro se você trocar o triângulo? Se for o mesmo ângulo, continua verdadeiro? Por que continua verdadeiro? Não. Conforme um cresce, o outro cresce na mesma proporção. Os triângulos vão ser semelhantes. Muito bem. Então, se você, por acaso, escolher um outro triângulo, que não esse, mas um semelhante, essa razão cateto oposto sobre hipotenusa vai continuar sendo a mesma. Então, quando você define seno de alfa é o cateto oposto sobre hipotenusa, essa definição ela está bem definida, tá? Então, não tem problemas a escolha desse triângulo. O cosseno de um ângulo vai ser o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá certo? Já a tangente de alfa vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? E da mesma forma,
Isso aí está bem definido, né? Porque se você trocar o triângulo, essas proporções aí se mantêm. Tá? Muito bem. Então, quando a gente está usando seno e cosseno, no fundo, a gente está usando semelhança de triângulos. Tá? Oi. Tem a ver sim, mas por enquanto a gente vai deixar isso para as próximas aulas, tá? Mas tem a ver com circunferência. Oi. Onde? Ah, cateto adjacente. Tá? Então, existem alguns triângulos que é fácil você determinar essas proporções. Consequentemente, vai ser fácil determinar o seno e o cosseno desses ângulos, tá? Que triângulos vão ser esses? Primeiro triângulo é um triângulo retângulo isósceles. Tá? Se você tem um triângulo retângulo isósceles, cada um desses ângulos aqui vai valer quanto? Esse e esse ângulozinho aqui. Eles vão valer 45. Tá? Então, digamos que esse lado desse triângulo vale L. Esse aqui vai ser L também, porque é isósceles. E a hipotenusa dele vai ser quanto? Raiz de 2L, né? Então, como mais ou menos as pessoas falam normalmente, L raiz de 2. Tá? Por que a hipotenusa vai ser L raiz de 2? Hã? É teorema de Pitágoras, né? Certo? Teorema de Pitágoras. Então, se você for querer saber quanto é que vale o seno de 45, vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser L sobre L raiz de 2. Certo? Vai cancelar os L's, vai ficar seno de 45 igual a 1 sobre raiz de 2. Só que ninguém deixa o denominador irracional. A gente vai racionalizar o denominador, a gente vai ter que seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Certo? Da mesma forma, o cosseno pode, mas não é usual. Tá? Isso porque quando você vai fazer contas de álgebra, fica mais complicado se você tiver denominadores irracionais. Tá? E às vezes ajuda você simplesmente racionalizar o denominador. Ajuda a fazer as contas. E da mesma forma aqui, o cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. E a tangente? Tangente de 45 vai ser quanto? Vai ser 1, né? Cateto oposto sobre adjacente, como é a mesma medida, vai ser 1. Tá? Esse é um triângulo notável. Outro triângulo notável é o triângulo que você forma quando você pega um triângulo equilátero e traça a altura. Tá? A gente sabe que num triângulo equilátero, a altura também é mediana, bissetriz e mediatriz. Tá? Então, já que ela é mediana, ela vai dividir o lado em duas partes iguais. Se você chamar o comprimento do lado de L, essas duas partes iguais vão ser, obviamente, quanto? L sobre 2. Tá bem? Agora, a altura de um triângulo equilátero de lado L, dá para se descobrir? Dá, né? Como? Pitágoras. Então, como é que vai ficar Pitágoras aqui, né? H ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado mais... Opa, tá errado, né?
A hipotenusa aí quem é? É o L, né? Então, o L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Correto? Se a gente fizer as contas, aqui vai ficar L ao quadrado, aqui H, aqui L2 sobre 4. Quando a gente passar para o outro lado, vai ficar quanto? 3L2 sobre 4. E tirando a raiz disso, a gente obtém que o H vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2. Sobre 2, né? Tá bem? A gente vai achar o seno e o cosseno dos ângulos que aparecem num triângulo equilátero. Quais são os ângulos que aparecem? Esse ângulo aqui, que vale quanto? 60, né? E esse ângulozinho aqui, que vale 30. Certo? Bem, então o que acontece? O seno de 60 vai valer quanto? Digam aí. Vai ser o H sobre L, né? Só que o H a gente sabe quanto é que é. É L raiz de 3 sobre 2. Sobre L. Então isso aqui, depois que você simplificar o L, vai ficar simplesmente raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. Vai dar 1/2. Certo? Agora vamos lá. Seno de 30. Vai ser quanto? Ó, seno de 60. Olha pra cá. Ó. Seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Vai dar 1/2. E o cosseno de 30? Vai ser raiz de 3 sobre 2. Vocês perceberam que acontece alguma coisa aí? Fica ao contrário, né? O cosseno de 60 é igual ao seno de 30. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Qual a relação que existe entre o 60 e o 30? Não. Um é o dobro do outro. Então qual a relação que existe entre o 60 e o 30? Eles são complementares. O que é complementar? São 90 graus, né? Isso acontece sempre que você tiver ângulos que somam 90 graus, né? A minha pergunta é, será que seno de alfa é igual a cosseno de 90 menos alfa? Isso é verdade sempre? Por quê? Os lados vão ser o quê? Porque o lado oposto de um ângulo vai ser... O cateto oposto de um ângulo vai ser o adjacente do outro. Então, se você, por exemplo, tiver esse triângulo aqui que forma 90 graus, nesse ângulo, e aqui for alfa, aqui obviamente vai ser 90 menos alfa, o seno de alfa quem é? Cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno de 90 menos alfa vai ser o cateto adjacente dele, que é esse, sobre a hipotenusa. Então, isso aqui é verdade sempre. Tá? Outra coisa que é verdade sempre, só que é um pouco mais difícil você perceber, é o seguinte. Vamos chamar isso de teorema. O teorema é o seguinte. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é igual a 1. Vocês já conheciam isso daqui? Olha só, dá certo, ó. Quanto é que é seno de 30 ao quadrado? Seno de 30 ao quadrado, quanto é que vai dar? 1/4. Cosseno de 30 ao quadrado?
3 quartos. 1 quarto mais 3 quartos, 1. Tá? Deu certo. Por 30. Por 60 também, obviamente, vai dar certo, né? Porque os números só estão trocados. Então, deu certo por 30, deu certo por 60. Mas dá certo sempre? Por quê? Hã? Você pode definir a hipotenusa como 1, por exemplo, né? Se você definir a hipotenusa como 1, a gente pode chamar isso aqui de x, isso aqui de y. Né? Daí, quem vai ser o seno de alfa? Seno de alfa vai ser x. Quem vai ser o cosseno de alfa? Vai ser y. E essa relação aqui está te dizendo o quê? Então, né? Isso aqui, vamos chamar de asterisco. Então, asterisco é verdade se somente se você trocar seno de alfa por x e cosseno de alfa por y, continua sendo verdade. Né? E isso quer dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Isso daqui é verdade? É. E o que é isso daí? Isso aqui é verdade por quê? Teorema de Pitágoras. Então, quando você olha para essa fórmula aqui, que seno de alfa ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, na verdade, o que você está olhando para aí é, você está olhando para o teorema de Pitágoras. Tá bem? O que mais? Vamos demonstrar a primeira propriedade realmente importante da aula de hoje, tá? Que a gente vai chamar de lei de senos. Então, o que é que diz a lei dos senos, né? A lei dos senos diz que existe uma relação entre os lados de um triângulo, o seno dos ângulos desse triângulo e o raio do círculo circunscrito a esse triângulo, tá? A relação é a seguinte: sempre que você divide a medida de um lado sobre o seno do ângulo oposto, isso tem que ser igual a o dobro do raio do círculo circunscrito, certo? Diâmetro. Então é mais ou menos assim, né? O desenho. Vamos deixar claro aqui no desenho. A,
BC. Então, a lei do seno está te dizendo o quê? Que se tu pegar esse lado aqui, BC, e dividir pelo seno do ângulo oposto, essa razão aí vai dar 2R. Tá certo? Oi. Não, isso vale para qualquer triângulo. Então, seja ABC um triângulo inscrito em um círculo de raio R. Então, todo triângulo é inscrito todo triângulo é inscrito num círculo. Então, isso vale para qualquer triângulo. Tá? Isso é que deixa a lei dos senos mais poderosa, né? E isso vale para qualquer triângulo, não só para os triângulos retângulos. Tá? Então, como a gente vai demonstrar isso, né? Não, isso daqui é particular, né? Tem que traçar alguma coisa com 90 graus. Por quê? Porque até agora a gente definiu seno para triângulos retângulos. Então a gente vai precisar de um triângulo retângulo aí para... Eu não estou conseguindo me concentrar com vocês conversando. Eu não estou conseguindo me concentrar. Se vocês não querem assistir a aula, por favor, não atrapalhem. Então, a gente vai traçar construir um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo onde? Vamos começar a pensar. Bem, esse triângulo retângulo tem que ter alguma coisa a ver com o lado BC, por exemplo. Tá? Então, vamos traçar aqui um segmento, uma corda, tá? Vou chamar esse ponto aqui de, sei lá, P, certo? Então, a corda PC é tal que, então vamos escrever assim, trace PC de modo que o PC seja perpendicular ao BC. Tá bom? Então, eu construí desse jeito, então a partir de agora eu sei que aqui vale 90 graus. Quando eu ligo do B para o P, eu vou ter esse segmento BP, certo? Esse segmento BP tem alguma propriedade especial? É só um segmento aí. Ele é diâmetro, por quê? Muito bem. Quem está olhando para ele é um ângulo de 90 graus, né? Que aqui está funcionando como um ângulo inscrito. Ou seja, esse setor aqui do círculo, esse arco BP, vai valer o dobro desse ângulo. Então, vai valer 180. Então, na verdade, isso aqui é o diâmetro. Tá? Então, a gente já pode colocar aqui, ó, o centro do círculo. E aqui chamar R, e aqui vai chamar R. Tá bom? Muito bem. Agora, quanto é que vai valer esse ângulozinho aqui, ó? Vai ser o mesmo BAC, né? Por quê? Os dois estão olhando para esse arco aqui, BC. Certo? Então, pronto. Você tem... Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Vou chamar esse aqui de alfa, esse aqui de alfa. Então, você tem agora um triângulo retângulo, que é o triângulo BPC, com um ângulo de alfa e com um lado igual a BC. Então, você vai poder usar a definição de seno, certo? Naquele triângulo ali, BPC, o seno de alfa vai valer quanto? Seno de alfa vai valer o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto quem é? BC. A hipotenusa, 2R. Trocando esses dois de lugar, isso aqui é equivalente a dizer que BC sobre seno de alfa
que é o ângulo BAC. Isso aqui é 2R. Acabamos? Tá feito? Por quê? Para os outros lados. Tem falta, né? Mas para os outros lados, o que é que você faz? A mesma coisa. Então, de modo análogo, você não precisa nem fazer. Já que vai ser a mesma coisa, é visível que vai ser a mesma coisa, então, de modo análogo, o que a gente vai ter? A gente vai ter que aquelas outras duas relações vão ser verdades também. Então, AB sobre seno tá bem? E na prática? Na prática é muito mais usado coisas assim. Tá? Lado está para o seno do ângulo, assim como o outro lado está para o seno do outro ângulo. Certo? É assim mais ou menos que funciona na prática. Às vezes você usa o 2R também. Certo? Mas para os primeiros exemplos que a gente vai fazer, eu acho que a gente não vai usar o 2R não. Vai usar só essa relação aqui de equivalência entre as proporções. Tá? Bem, então esse aí é a lei dos senos. Também existe a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos é a seguinte. Também vale para qualquer triângulo. Então, se você tem um triângulo se você tem um triângulo ABC, não vou escrever direito. Então, seja ABC um triângulo e, então, o que é que vai acontecer? Acontecer o seguinte. Tá? É meio feio assim, mas é o jeito, é a vida. Tá? O que é que está dizendo? Vamos olhar isso aqui geometricamente. Você tem um triângulo ABC, então aqui A, B, C. Ele está te dizendo o quê? Que em qualquer triângulo vale a seguinte relação. Esse lado aqui ao quadrado é igual a soma desses dois lados ao quadrado menos um fator de ajuste aqui, certo? Que é dado por 2 vezes o produto dos lados vezes o cosseno desse ângulo aqui. Certo? Quando esse ângulo aqui é 90 graus, o que acontece com a relação da lei dos cossenos? Quando o θ é 90 graus, então, observação. Quando o θ é 90 graus, certo? Eu não falei, mas o cosseno de 90 é igual a zero. Certo?
E se o cosseno é igual a zero, todo esse produto aqui vai ser zero. Ou seja, tudo isso aqui vai sumir. Então, o que vai acontecer é aparecer o triângulo de Pitágoras. Ou seja, a lei dos cossenos, na verdade, é uma versão mais forte do teorema de Pitágoras. É um teorema de Pitágoras que serve para qualquer triângulo. Tá? Então, o teorema de Pitágoras funciona com triângulos que são triângulos retângulos. Já a lei dos cossenos vale para qualquer triângulo. Tá? Então, já que vale para qualquer triângulo, você tem que pagar um preço por isso. Tá? O preço é exatamente esse fator de ajuste aqui, que é um pouco complicado. Tá? Nem tudo vem de graça. Certo? E como a gente vai demonstrar essa lei dos cossenos? Assim. Para demonstração, eu vou desenhar aquele triângulo ligeiramente diferente, tá? Eu vou desenhar ele assim. A, B, C. Então, esse aqui vai ser o Czinho, esse aqui vai ser o A e esse aqui vai ser o B. Tá? Então, desse jeito, a lei dos senos fica um pouco mais simpático, tá? Que é a seguinte. Ó, C ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de θ. Então, primeira coisa, deixa o que você quer demonstrar mais simpático para você não ficar com tanta raiva de tentar demonstrar. E vamos demonstrar isso daí. Como a gente vai fazer? Bem, vamos traçar uma altura aqui, certo? Relativa a essa base A. Bem, a gente não sabe quanto é que vai ser esse valor aqui. Digamos que a altura bate no ponto D, a gente não sabe quanto é que vale o comprimento do segmento CD. Então, o que a gente vai fazer? Vamos chamar esse tamanho aqui de M. Então, o DB vai ser A menos M. E a gente vai começar a demonstração da lei dos cossenos, começando usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Tá? Então, se você usar o teorema de Pitágoras naquele triângulo ali, esse aqui é o que a gente quer demonstrar. Então, vamos lá. Pitágoras, um triângulo ADB. O que vai acontecer? Vai acontecer C ao quadrado vai ser H ao quadrado mais A menos M ao quadrado. Tá? Então, olha só. Na lei dos cossenos não aparece nem o H nem o M. Então, você vai ter que se livrar deles em algum momento dos cálculos a partir de agora. Tá? Eles apareceram aí e você tem que fazer com que eles desapareçam. Como a gente vai fazer isso? Bem, primeiro, o H pode ser escrito em função do B e do M. Certo? Como? Usando, mais uma vez, o teorema de Pitágoras. Se a gente usar Pitágoras agora no triângulo A, CD, o que a gente vai ter? Vai ter B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Então, a gente vai ter o quê? Que H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. Aí a gente pode usar essa relação para substituir o valor do H nessa outra. Certo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, né? Vamos ter C ao quadrado vai ser igual a... Agora, onde tinha um H, eu vou colocar B ao quadrado menos M ao quadrado. Aquele valor ali, aquela expressão A menos M ao quadrado, eu vou abrir, certo? Vai dar
ao quadrado menos 2am mais m ao quadrado. Como aparece menos m ao quadrado e mais m ao quadrado aqui, isso aqui vai cortar. Então, até agora eu tenho o quê? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2am. Já está mais parecido? Já, né? Já está bem mais parecido. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se livrar do m e, ao mesmo tempo, conseguir o cosseno de θ. Como a gente faz isso? Olha para o cosseno de θ aqui nesse triângulo. Ó. Quanto é que é o cosseno de θ nesse triângulo aqui? Ó? Cosseno de θ vai ser quanto? Vai ser cateto adjacente, que é o m, sobre a hipotenusa, que é b. Ou seja, a gente não queria achar o cosseno de θ, a gente queria achar o m. Então, se a gente substituir aqui, em vez de achar o cosseno de θ, achar o m, então a gente vai ter que o m é igual a cosseno de θ vezes b. E quando você substitui esse valor aqui, fica igual, né? Então, fica igual a c ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno de θ. Beleza? Todo mundo de acordo com essa demonstração? Certo? Nenhuma falha? Essa demonstração tem uma pequena falha. Essa do lei dos cossenos. Exatamente. Se o ângulo θ for obtuso, essa argumentação tem que ser ligeiramente modificada. Por quê? Porque num triângulo obtuso, a altura não cai dentro do triângulo, né? Ela vai cair fora. Mas vai ser basicamente a mesma coisa, tá? E você também consegue demonstrar a lei dos cossenos só adaptando isso daí. Bem, acho que tá bom de teoria. Vamos resolver alguns problemas, tá? Pronto. Um problema de ache o tamanho. Certo? Para quem não gosta de demonstre as coisas. Então você tem um triângulo. ABC, o ângulo A vale 60
o ângulo B vale 45. Você sabe que o BC vale 4 centímetros e quer saber quanto é que vale o... Não. E quer descobrir quanto é que vale o AC. Chamar de X. Então, só para deixar claro mais uma vez, né? O seno e cosseno tangente são funções sobre os ângulos, certo? São números que estão associados aos ângulos. A gente viu que a gente consegue definir esse seno e cosseno e tangente através de um triângulo retângulo, tá? Mas a gente só usa esse triângulo retângulo para definir o que é um seno, o que é o cosseno e qual é o valor desses senos e cossenos. Mas depois que você define, você pode usar eles à vontade em qualquer triângulo, tá? E você faz isso, faz o uso desses senos e cossenos através dessas leis dos senos e do cosseno, também de outras propriedades que a gente vai ver mais no futuro, tá? Nesse caso aqui a gente vai usar a lei dos senos, tá? Então, um triângulo vale seno de um ângulo sobre o lado oposto tem que ser igual a seno de um outro ângulo sobre o lado oposto a ele. Tá? Tá ligeiramente diferente do jeito que eu defini, não é? Tinha trocado e tinha um 2R, mas é a mesma coisa. Aí também tinha descoberto quanto é que valia o seno de 60 e o seno de 45, né? Quanto é que era o seno de 60? Quanto é que era o seno de 60? Eu sou um dos que nunca lembra quanto é que é o seno de 60, qual é o seno de 60. Eu sempre faço triângulo retângulo. Aí eu ponho aqui L raiz de 3 sobre 2 e L. Aí eu olho, quem é o 60 aqui? 60 é esse daqui. Então, se eu quero saber o seno de 60 vai ser o quê? Esse sobre esse, ou seja, é raiz de 3 sobre 2. Então, colocar aqui raiz de 3 sobre 2. Oi? Você está usando a lei de senos? Eu estou usando a lei de senos o quê? A lei de senos? Eu estou usando a lei de senos aqui, nesse triângulo, né? Ó. Seno sobre ângulo é igual a seno sobre ângulo. Certo? Ou, seno sobre lado é igual a seno sobre lado. Estamos usando lei de senos. Aqui, 4 fica 4. Seno de 45. Esse eu lembro. Esse é raiz de 2 sobre 2. E aqui, x. Fazendo aqui a conta, né? O que é que vai acontecer? Multiplica em cruz, então, aí vai ter x. Esse sobre 2 aqui cancela com esse sobre 2 aqui. Então, vai ficar x igual a 4 raiz de 2 sobre 3. Se você racionalizar isso daí, aí vai ter o quê? X vai ser igual a 4 raiz de 6 sobre 3. Tá? Feio assim, tá? Eu não tenho culpa. Bem, vamos para mais um exemplo.
Pronto. Esse exercício não é tão direto quanto o outro, não. Tá? Peraí. Deixa. Por quê? Já desenhei errado. Desenho diferente, totalmente diferente. Cadê? Não. Deixa eu ver como é que desenhou. Isso, tá? Primeira coisa que vocês fizeram, o que foi? Mais um pouquinho. Traça o DB. É um bom começo. Quando você traça o DB, o que aparece de legal? Um triângulo retângulo. Qual que é o triângulo retângulo? ADB vai ser retângulo aqui no B, né? Por que mesmo? Exatamente. Aqui embaixo existe a outra metade da circunferência. Tá? Só porque eu desenhei não quer dizer que ela não existe. Ela só não está representada. E aqui é diâmetro, obviamente aqui vai ser 90 graus. Tá? Além disso, o enunciado diz que esses dois segmentos aqui são iguais. Bem, quando você tem... Aqui esses segmentos não são quaisquer segmentos, né? Esses segmentos são cordas na circunferência. E quando você tem cordas de mesmo tamanho em uma circunferência, o que tem tão legal assim? Além, tem ângulos iguais, né? Ângulos o quê? Mais. Os arcos são iguais. Tá? Então, se você tem acho que eu já falei isso aqui para vocês. Se você tem uma circunferência e você tem dois segmentos aqui, duas cordas iguais. Então, se essas duas cordas são iguais, esses dois arcos que elas determinam, elas vão ser iguais. Eu já falei isso daqui, não já? Já, né? Então, isso significa que esses dois arcos aqui são iguais, né? E daí? Então, o ângulo ADB e BDC são iguais. Exatamente. Esses dois ângulos aqui, ó. Aqui alfa e aqui alfa, né? Vão ser iguais. Vão ser congruentes os triângulos? Não, né? Por quê? Porque nem esse ângulo aqui, nem esse aqui são ângulos de 90 graus, tá? Muito bem. Então, a partir daí a gente já está preparado para resolver o problema, tá? A gente quer chegar no comprimento do CD. A gente sabe que esse aqui é 1, esse é 1 e esse é 3. Bem, você pode pensar o seguinte: eu não sei calcular o CD. Aí eu pergunto, mas você sabe calcular alguma outra coisa? O DB, né? Chamar isso aqui de X. Então, se você não consegue fazer o que o problema está pedindo, faz alguma outra coisa, tá? Não fica parado. Então, como a gente faz para descobrir o BD mesmo, hein? X ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Então, facilimamente, né? X vai ser igual a 2 raiz de 2. Muito bem. Pronto. Já achamos uma coisa que a gente não sabia. E agora, na figura, só está faltando achar isso daqui, né? Y. Como a gente faz para achar o Y? Sim. Você quer achar o Y, tá? Faz o seguinte. Se esse triângulo aqui, o BCD, fosse retângulo, tinha como descobrir o Y? Tinha. O que você ia fazer? Você iria usar Pitágoras. Mas lembra que eu falei o quê? Que lei dos cossenos é uma lei de Pitágoras que serve para qualquer triângulo. Então o que você faz? Você não pode usar
o teorema de Pitágoras porque esse aqui não é um triângulo retângulo. Mas você pode usar lei dos cossenos. Você não sabe o ângulo. Muito bem, então você precisa saber um ângulo realmente, quanto é que vale o cosseno daquele ângulo. Esse triângulo tem 3 ângulos, né? Esse e esse. Desses 3 ângulos, qual deles você acha que é mais fácil saber quanto é que é o cosseno? O D, alfa. Você tem que saber quanto é que é o cosseno de alfa para poder usar lei dos cossenos, tá? Dá para saber quanto é que é o cosseno de alfa? Dá. Como? Pelo triângulo de baixo, ó. O triângulo de baixo é um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo aqui, no triângulo BAD, você consegue descobrir quanto é que é o cosseno de alfa, né? Lembra o quê? Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente vai ser o quê aqui? X, que é 2 raiz de 2. Sobre hipotenusa, 3. Então, ó, quando o triângulo é retângulo, é beleza porque a gente consegue saber quanto é o cosseno usando aquelas relações de cateto oposto sobre adjacente, blá, 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 aquela coisa toda. Pronto. Então, você sabe o cosseno de um dos ângulos do triângulo. Triângulo BCD. Sabe um cosseno e sabe 2 lados. Se tu sabe um cosseno e sabe 2 lados, usando lei dos cossenos você descobre o terceiro. Tá? É a mesma coisa que o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras você sabe o quê? 2 lados e um ângulo. Sabe quanto é um ângulo? Né? Que é 90. Sabe que o cosseno de 90 é 0. Aqui é a mesma coisa. Ó. Você sabe quanto é que é um ângulo. Sabe quanto é que vale o cosseno de alfa. Tá? Então, como a gente vai usar a lei dos senos no triângulo BCD? Vamos lá. Quem vai ser o lado oposto, né? O lado oposto ao ângulo vai ser o 1. Então, 1 ao quadrado é igual ao quê? Vamos escrever x para não confundir tanto, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado. Até aqui seria o teorema de Pitágoras. Para usar a lei dos cossenos, você precisa corrigir, né? Então, corrige pelo quê? Menos 2xy cosseno alfa. Pronto. Agora, a gente sabe todos esses valores que estão faltando aí, né? Então, aqui vai dar o quê? Ó? 1 ao quadrado é 1. X ao quadrado é quanto? 8. Y a gente não sabe ainda. Menos 2x. X a gente sabe quanto aqui é? Então, menos 4 raiz de 2 y. E o cosseno de alfa a gente também sabe quanto é que é, né? É raiz de 2 sobre 2. Ou 2 raiz de 2 sobre 3. Pronto, e aqui ficou muito fácil. Isso aqui é o quê? Equação de segundo grau. Tá? Só tem que melhorar para conseguir resolver. Eu vou continuar aqui. Tá? Vamos colocar aqui. Asterisco. Vamos continuar aqui. Muito bem. Então ali vai dar. A gente pode passar. Vamos logo fazer simplificações de modo que apareça a equação do segundo grau. Então, vamos ter x ao quadrado. Eu estou olhando só para o lado direito. Então, o 1 foi passar para o outro lado, vai ficar 7. 1 mais 7. Menos. Aqui eu tenho, ó, 4, 2, 8, com outro 2, né? 16 sobre 3. Então, menos 16y sobre 3. Igual a 0. Se você não estiver confortável com isso daqui, você pode trocar. Então tá assim. Menos 16y sobre 3 mais 7 igual a 0.
Agora você tem que resolver isso aí normalmente, né? Hã? Quer multiplicar por 3? Tá. 3y² menos 16y mais 21 igual a 0. Oi? Consegue fatorar isso daí? É menos... Quais são as raízes? Acho que não dá pra... Eu não consigo fazer, não. Vou fazer um delta mesmo. Então, o que é um delta? Delta vai ser 16 ao quadrado, né? Que dá quanto? 256, não é? Menos 12 vezes 21. Quanto é 12 vezes 21? 152? 12 vezes 21. $252. E, de modo incrível, isso aqui é um quadrado perfeito pequeno, né? Então, vamos saber quem é um y. O y é menos b, que vai dar 16, mais ou menos raiz de delta ao quadrado, que vai dar 2, sobre 2a, 6. Então, quais são as opções aqui para as raízes, né? Primeiro com mais. 18 sobre 6. 3. E a outra vai ser 16 menos 2. Vai dar 14 sobre 6. Acertou, né? 3 e 7, 3. Mas uma dessas duas raízes não serve para ser valor do CD. Certo? Qual? Uma das duas não dá certo. Ou se fosse na prova, vocês iam colocar as duas respostas. Vocês não iam testar, não? Tem que testar. Só porque é a raiz da equação não significa que existe a representação geométrica para aquilo. Tá? Uma coisa é a álgebra dar certo, outra coisa é a geometria dar certo. Para ser certo geometricamente, tem que funcionar algebricamente. Tem que funcionar a lei dos cossenos. Tá? Mas a solução não necessariamente está coerente com a figura. Tá? Uma das duas não é coerente com a figura. Qual? 3 não dá certo. Esse aqui, ó, não serve. Por que não serve? Exatamente. 3 já é o diâmetro. Então, qualquer corda que não seja o diâmetro tem que ser menor. Né? Então, isso aqui é pela figura, não é? Pela geometria, você sabe que o CD tem que ser menor que o AD, que é 3. Então, já que não pode ser esse, tem que ser um dos dois, pelo menos. Então, esse daqui é 7/3. Beleza? Deu para entender? Bem. Vamos para mais um exemplo. Vocês não receberam o material, né? Então vocês vão ter que chegar em casa, olhar na internet. Na internet tem o material.
Essa aqui é a aula número 10. É, a ortocentro é o ponto de conta das alturas. Bem, a figura começa assim, não é? Você tem um triângulo ABC, sabe que esse ângulo aqui é 30. Você tem um ortocentro, tem um ponto médio e tem um ponto de tal forma que HM é igual a MT. Ou seja, o M vai ser o ponto médio do segmento HT. E como é que você vai fazer isso? Vai prolongar aqui, ó, HM até algum ponto aqui T, de modo que esse segmento aqui seja igual a esse. Tá? Bem, e o que acontece aí, né? Quando você liga daqui para cá e daqui para cá, vai ser paralogramo por quê, né? Porque o M é definido como ponto médio, né?
Ou seja, nesse quadrilátero, as diagonais se cortam ao meio. Beleza? Então, se as diagonais se cortam ao meio, é porque BHCT tá certo? Bem, e quais são as propriedades do paralelogramo? Tem vários. Lados opostos iguais e os ângulos. Os adjacentes suplementares e opostos são iguais, tá? Então vamos olhar para essa propriedade dos ângulos opostos serem iguais. Então a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, tem que ser igual a esse, certo? Agora vamos descobrir quanto é esse ângulo aí. Olhando pro H, tá? Agora olha só. Se aqui é H, né, o ortocentro, aqui é 90 e aqui é 90. Se eu chamar esse ponto aqui de D e esse aqui de E, o quadrilátero ADHE vai ser o quê? Vai ser cíclico, né? Por que ele é cíclico? Os opostos somam 180 graus. Tá? Pois os ângulos... Tá assim. O ângulo D mais o ângulo E soma 180 graus. Muito bem. Então, já que ele é cíclico, né, a gente usou o fato da soma dos opostos ser 180 graus, a gente vai usar isso de novo, né? Então, se aqui é 30, nem precisava olhar que o quadrilátero é cíclico, é só olhar o quadrilátero normal. Ó. 30, 90, 90, esse aqui tem que ser quanto? 150. Significa que esse aqui é... Como é paralelogramo, significa que esse aqui é... Muito bem. Agora apareceu o quê? Apareceu um outro quadrilátero cíclico. Onde? CTBA. CTBA é cíclico. Por quê? Os opostos somam 180, né? Muito bem. Então, já que ele é cíclico, significa que passa um círculo por aí, tá? Então, vamos desenhar aqui esse círculo. Aqui tem A, C, T, B. Tudo bem? Mesmo problema anterior. Tá? E agora? Ó. Esse ângulo aqui, vamos chamar ele de... Esse ângulo aqui, ó, θ, ele é igual a esse daqui, θ, concordam? Por quê? Porque é paralelogramo. Agora, como esse ângulo aqui é 90, então se tem 90, θ, esse daqui vai ser quanto? 90 menos θ. Ou seja, olhando para cá e replicando aqui, esse ângulo aqui vai ser quanto? Vai ser 90 graus. Ou seja, se esse ângulo aqui é 90 graus, esse AT vale quanto? É o diâmetro, tá?
Agora, vamos olhar para o triângulo... triângulo ABC. Vamos usar a lei dos senos no triângulo ABC. Tá? A gente sabe o quê? Ó? Olhar para esse ângulo aqui que é 30. A gente sabe que BC sobre seno de 30 é igual ao quê? 2 raios. Certo? Só que quem é 2 raios? 2 raios é o AT. Só que o que acontece? O seno de 30 é quanto? Tá aqui, ó. Seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. É um meio. Então você pode substituir seno de 30 por um meio. Só que uma fração sobre um meio, esse um meio passa para cima multiplicando, né? Vai dar o quê? Vai dar 2BC igual a T. E é isso que a gente queria provar, né? Tá beleza? Então esse problema aqui usou o fato de você conhecer alguma coisa sobre paralelogramo, né? Usou fato sobre quadrilátero cíclico e usou lei dos senos, né? Então, localmente são coisas fáceis, né? Paralelogramo é uma coisa fácil, quadrilátero cíclico é uma coisa fácil, lei de senos é uma coisa fácil, só que nesse problema você teve que usar tudo isso, não ao mesmo tempo, né? Em sequência. Então o pessoal diz que matemática é localmente fácil, certo? Se você olhar ponto a ponto é fácil, mas olhando tudo não necessariamente é fácil. Esse problema aqui ele foi do teste da Conisul. Vocês sabem que o Brasil participa de várias Olimpíadas Internacionais, uma delas é a Conisul, e esse problema foi um problema que apareceu em um dos testes, né? Então, era um teste que selecionava a equipe que vai para a Conisul. Esse problema apareceu em algum teste que eu não sei qual ano foi isso daí. Então, é possível de se fazer, né? Mas você tem que ter bastante concentração e você tem que estar habituado a resolver problemas que misturam ideias. Tá? Então você vem para a aula, você aprende várias ideias, mas chega na hora da prova, você não vai aplicar as ideias exatamente como a que a gente está fazendo. Você vai pegar uma ideia de uma aula, uma ideia da outra, uma ideia que você aprendeu com seu amigo, outra ideia que você aprendeu em casa sozinho, e com todas essas ideias, você vai conseguir fazer um problema. Tá? Não é, você vem aqui, você aprende uma coisa, chega na hora da prova, vai ter igualzinho lá, do mesmo jeito que você usou aqui. Não, não é assim. Você aprende ideias. Esse conjunto de ideias são como se fossem blocos de peças de quebra-cabeça. E quanto mais você estuda, mais peças de cabeça você sabe. Né? Você aprende. Aí na hora da prova você consegue replicar essas ideias para resolver um problema mais difícil. Tá bom? Então acho que por hoje é só. Tá? Como? Aqui, esse lei dos senos aqui, foi usando esse ângulo aqui, ó. Certo? Lado dividido por seno é igual a 2 vezes, aqui é 2 vezes o raio. Certo? O diâmetro. O diâmetro do círculo, que aqui é AT. Certo?